E isso já está definido pela ciência. A questão da glândula epífise, quando André Luiz vai escrever sobre ela, ela é tida como uma glândula completamente desnecessária, que só funcionava até a adolescência da criatura. E hoje nós sabemos a importância dela, reguladora do sono, uma série de outras atribuições que vão inclusive além, como sendo também a sede do contato mediúnico da criatura com o mundo espiritual, não é? Mas vejam, gente, é tudo muito maravilhoso. O que eu penso o seguinte: a gente não pode deixar esta obra extraordinária, esses 537 livros parados na nossa prateleira. Isso é um crime de lesa doutrina. Nós não recebemos esse tesouro à toa. Um tesouro que nós espíritas cristãos recebemos por antecipação. Aliás, o espírito de Dr. Barry fala com Allan Kardec o seguinte, uma mensagem que está na Revista Espírita, que depois foi colocada nas edições, a partir da 5ª edição do livro A Gênese, não por Kardec, mas quem o sucedeu, mas é uma mensagem que Kardec recebeu, e Dr. Barry fala com ele o seguinte: olha, vocês espíritas, na realidade, não trabalham para o presente da humanidade. Vocês trabalham para o futuro da humanidade. Então, se nós que somos, no dizer de Chico Xavier, uma minoria tão mínima, quem somos nós espíritas diante do mundo? Nada. Tem países aí, imagina a China, 1,6 bilhão de habitantes. A Índia, 1,5 bilhão de habitantes. O que eles sabem de espiritismo? Nada. Não é? E nós no Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, recebemos tanta bênção por antecipação. A obra de Chico Xavier, a gente vai deixar na prateleira, esquecida, esses livros, essas informações. Então vamos estudá-los, vamos formar grupos de estudo nas casas espíritas, também pela internet, não é? Vamos estudar. Essas informações são libertadoras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse-nos Jesus. Vai nos libertar de quê? Das nossas amarras, da nossa ignorância, da nossa própria incúria ética, moral. O Espiritismo, ele nos conclama. Não basta que a gente venha ao centro espírita, à semelhança do que fazíamos em outras escolas religiosas, para ouvir a palestra, tomar o passe, tomar a água fluidificada e ir embora para casa. Não. Isso aí é ato mecânico. Nós temos que ter amor a essa causa. Nós temos que abraçar a tarefa do centro espírita. Perguntar aqui ao Adelino, o que eu posso colaborar com o grupo espírita de Mirassol? O que eu posso fazer para ajudar a casa, para ajudar os necessitados? O que eu posso dar de mim mesmo para a divulgação dessa mensagem? É isso que importa, a gente abraçar essa causa enquanto é tempo, viu, gente? Enquanto a vida nos favorece aqui na face da terra. E nós não sabemos até quando ela vai nos favorecer. Amanhã nós podemos estar em despedida, não é? Porque ninguém nasceu para semente. Ou tem alguém aqui que vai ficar para semente? Ninguém. Tem o Adelino. Então Chico nos inspirava nisso, né? Todas as famílias amigas de Chico podiam ser espíritas ou não. Ele acabava influenciando-as no bem, para que elas levassem a consolação, levassem a esperança, levassem a fraternidade. E não precisava ser espírita. O casal judeu de São Paulo, Muscati, Dona Sônia e o senhor Davi, perderam o filho de 18 anos, Roberto, não é? Roberto Muscati. Ele teve um choque anafilático de uma medicação e desencarnou com 18 anos. A família judaica. O pai era vice-presidente da Hebraica em São Paulo. Mas depois de ver
o menino dele escrever pelo Chico, acho que foram 8 mensagens, depois o nosso amigo Caio Ramaciotti publicou no GEM, é um dos únicos livros do Chico que não fala em Jesus. Claro, o menino era judeu, não é? Ninguém modifica porque morreu. E mas fala do Velho Testamento, não é? O Chico psicografa em hebraico, viu, gente? Eu estava lá na primeira mensagem, Dona Sônia estava do meu lado. Ele psicografa termos em hebraico. E o menino conta como que foi a passagem. O avô veio recebê-lo, dizendo que o ia levar para Jerusalém libertada. E de fato ele se transporta a uma cidade espiritual hebraica, acima da cidade de Jerusalém. Olha que maravilha. E é o livro Quando se Pretende Falar da Vida. Mas o que essas mensagens modificaram nesse casal? Eles não mudaram a fé deles, eles continuaram hebreus, não é? Só que levaram para a comunidade hebraica em São Paulo o trabalho da caridade. Transformaram a hebraica em São Paulo numa grande fomentadora da fraternidade legítima, distribuindo alimentos, remédios, todo tipo de assistência aos mais pobres. Então vejam bem, é aquilo que Allan Kardec tinha previsto no livro que é o Espiritismo. O Espiritismo não veio combater religião alguma. O Espiritismo respeita todas as escolas religiosas, porque todas vêm de Deus. O Espiritismo veio combater o materialismo. É este o nosso combate. De forma tal, Kardec escreve isso no que é o Espiritismo, que no futuro nós teremos hebreus, muçulmanos, católicos, protestantes, que incorporarão nas suas doutrinas as verdades espíritas, a sobrevivência do espírito após a morte, a fraternidade, a caridade, a realidade da comunicação, da mediunidade, a realidade da pluralidade dos mundos habitados, a realidade da reencarnação. Então a tarefa é imensa. Nos cabe um grande esforço a todos nós, que se nós formos nos dividir, se nós já somos uma minoria tão mínima, não é? Se nós formos nos dividir, nós chegaremos no mundo espiritual como espíritos falidos e vamos voltar à Terra como espíritos falidos. O Chico contava um caso do Tiago, irmão de João Evangelista, que foi o primeiro dos apóstolos a desencarnar. E ele dizia o seguinte, Tiago foi muito tímido, embora ele acabou sendo morto por ser seguidor do Cristo, mas ele foi muito tímido. Ele escolheu falar muito pouco do Cristo, não dar o testemunho que ele teve como presencial, né? como participante da Boa Nova. Pregava discretamente, a boca pequena, mas não falava abertamente do Cristo, não falava dos feitos de Jesus, como os outros apóstolos tiveram coragem de falar. Perseguido e morto, chegou no mundo espiritual muito cedo, ainda jovem. E quando Jesus veio abraçá-lo, Jesus, segundo Chico, lhe puxou as orelhas e falou: mas Tiago, você acha que eu desci ao mundo, convivi com vocês para que vocês se calassem? Para que vocês destinassem ao futuro o silêncio? Todo o meu esforço teria sido em vão. Não cumpriste com o teu dever. Volta agora à terra, em situação mais difícil, mas terás que testemunhar de minha presença na face da terra. Vejam bem, e nós, que temos tanto aqui no Brasil, tanta informação, 537 obras de Chico Xavier, será que a gente vai deixá-las na prateleira? Espero que não. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos guie para que tenhamos coragem
de assumir a nossa cruz, caminhar no roteiro de verdade e vida que Jesus nos deixou, sempre tendo em mente que não há melhor amor do que este, o de dar-se a vida por um amigo. E nós temos um amigo celeste que se chama Jesus de Nazaré. Muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus.